Queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Hoje, como sempre, dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição do nosso Senhor. Sempre fazemos lembrar a todos de honrar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos bens. Aí você tem aí à disposição QR Code da EAV é minha, a Estância é minha, e também missões no exterior para nós cuidarmos dos nossos missionários em outros continentes, e também o próprio Instituto Vida para Todos, que é mantido com as suas ofertas. E lembrar também da sua região, da sua obra regional, através de sócios do Evangelho, ou de outra forma, e também da sua igreja local, da sua igreja. Vamos cuidar para que a obra do Senhor não pare aqui na terra, porque nós queremos trazer o Senhor de volta e o reino de Deus aqui de volta. Portanto, vamos fazer as nossas ofertas e também lembrar dos irmãos necessitados, das pessoas que estão à sua volta, passando por alguma necessidade. Vamos lembrar delas. Muito bem, nós chegamos à mensagem de número 22, que tem por título Coração Novo, Espírito Novo e Nova Constituição. A leitura da Bíblia é Mateus 5, de versículo de 17 até 48. Todavia, nós não terminamos o assunto da mensagem passada, a mensagem 21, nessa reunião, nós ainda vamos ter que terminar. Portanto, queridos irmãos, estamos muito alegres, nós não nos sentimos merecedores de tamanha generosidade do Senhor, de ter nos colocado nessa última era, na era final. Nós somos os trabalhadores de última hora, estávamos ociosos, estávamos desocupados, estávamos sem fazer nada, mas graças a Deus um dia o Senhor nos chamou para fazer parte desse conjunto tão maravilhoso de pessoas para trazer o Senhor de volta, que se preocupam com o reino de Deus, que não vivem apenas pela sua própria vontade e interesse. E também, queridos irmãos, nós ganhamos a luz de que nós também somos o pequenino rebanho. Nós não temos muita força, muito poder, somos pequeno em número, mas agradou ao Pai nos dar o seu reino. Então nós hoje estamos aqui lutando pelo reino de Deus, embora pequenos em número, mas o Senhor tem multiplicado esse pequeno número em grandes ações nas ruas, na sociedade onde nós vivemos. E eu creio que daqui para frente ainda vai crescer mais ainda a nossa influência perante a nossa sociedade, não só no Brasil. Acredito que pouco a pouco isso vai se espalhando para todos os países da América do Sul, isso vai se espalhando para todos os outros continentes, continente norte-americano, continente europeu, continente africano, centro-americano. Eu creio que, se Deus quiser, essa influência também já está sendo levada através das transmissões do IVPT também para o continente ali na Austrália. Eu acredito que o Senhor pode fazer milagres, porque há vencedores em todos os continentes. Então, e nós acrescentamos mais 2 itens, isto é, o Senhor tem preparado a sua igreja nesses 2000 anos, 20 séculos, e principalmente da parte que nós participamos, na parte final do século 20, e agora no século 21, o Senhor finalmente conseguiu ter uma igreja, a igreja em Filadélfia, em condições de dar para o Senhor essas condições básicas para ele poder atuar. Foi por isso, queridos irmãos, que
chegou a hora da aurora, chegou a hora, né, da era dos 7 Espíritos. Então o Senhor nos fez a igreja em Filadélfia, que temos a bênção de ter destrancados os tesouros da palavra profética. E essa palavra profética, queridos irmãos, tem nos levado adiante, nos dado luz, nos dado direção e feito com que o Espírito pudesse atuar com milagres e sinais, né, através da sua igreja, e tem ganhado muitas pessoas. E finalmente nós também entendemos que nós somos aquela mulher virtuosa no final do livro de Provérbios, onde nós não achamos aqui na terra nenhuma mulher com aquelas condições, mas nós entendemos agora que era a mulher que Deus sempre desejou ter para seu Filho Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, nós nos sentimos, né, muito honrados de poder ser essa mulher companheira, auxiliadora, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ser aquela igreja, né, que é mais preciosa do que as mais finas joias. Somos aquela mulher, aquela igreja que faz bem para o seu marido, não faz o mal. Aquela mulher, não é isso, que administra os bens do seu marido, né, levando o plano de Deus, a vontade de Deus adiante. Essa mulher que cuida dos mantimentos da sua casa. Essa igreja que cuida da comida de todos que estão na igreja. Essa igreja que cuida da roupa, né, cuida do cobertor para ninguém passar frio, né, para ninguém viver em nudez. Graças a Deus nós estamos entendendo que essa é a vontade de Deus e estamos vendo essa realidade pouco a pouco acontecendo entre nós. Então estamos muito, muito contentes. Eu pessoalmente estou muito contente que essa realidade está aparecendo. Tudo que está escrito na Bíblia deixou de ser apenas um livro de doutrinas, está acontecendo nos nossos dias, né? E nós, na semana passada, né, em Piracicaba, nós falamos da mensagem 21, que é a função da igreja aqui na terra. A igreja serve para quê na terra? A igreja não é só para fechar-se em 4 paredes para ter boas reuniões, né, transmitir boas palavras, mas a igreja precisa influenciar esse mundo. A igreja precisa ser o sal da terra. A igreja precisa, né, em primeiro lugar, temperar. O sal é para temperar, o sal é para dar sabor. Irmãos, graças a Deus que na igreja em Filadélfia, nós temos uma vida da igreja maravilhosa, e essa vida da igreja é temperada com sal, essa vida da igreja é saborosa, essa vida da igreja é feliz, é alegre, né? Nós temos essa verdadeira alegria na casa do Senhor, né, porque nós temos o próprio Senhor que nos dá essa felicidade, nos dá essa alegria, né? Mas o mundo não tem. A terra está faltando sal, faltando tempero, faltando sabor. Graças a Deus, Deus não só nos deu boas reuniões, né, bons locais de reuniões, mas o Senhor, graças a Deus, nos pôs nas ruas. E estamos nas ruas contatando as pessoas no nosso dia a dia, não é isso? Você indo para a loja, você indo para a padaria, você indo para posto de gasolina, você indo, né, numa condução, no ônibus, no metrô, você indo para um restaurante. Irmão, nós vimos que todas as oportunidades são para nós temperarmos a vida das pessoas que está sem sabor, está insípida, não tem sentido. Muitos, né, que nós contactamos, embora nem todos são suicidas, mas tem sempre um pensamento: não faz sentido a minha vida. Não faz sentido a minha vida, mas, queridos irmãos, nós estamos indo para as ruas para dar sentido à vida dessas pessoas, colocando sal na vida dessas pessoas. E nós temos visto também que se você não funcionar dessa forma como Deus quer que a igreja funcione, né, você não usar o sal que Deus te deu,
né, para dar sabor à sua vida e à vida das pessoas, você acumular o sal e não usar, você ficar sem função, você vai terminar em uma estátua de sal. Que Deus então nos guarde de a gente se tornar uma estátua de sal. Vamos levar esse sal para as pessoas, né? E nós também vimos, irmãos, que esse sal, ele também, né, está no incenso para temperar até no aroma. Então no seu aroma precisa ter sal. E também na oferta de manjar. Graças a Deus pela oferta de manjar, irmãos, nós entendemos que Cristo, ele é o único homem que viveu uma vida humana perfeita aqui na terra. Ele é a fina flor de farinha. Então, para a farinha se tornar uma fina flor, é necessário passar por várias moagens. E moer não é uma coisa gostosa. Significa que o nosso Senhor Jesus, ele passou por muitos sofrimentos, ele passou por muito desprezo, né? Ele foi injuriado, mas, irmãos, no final, ele se tornou, né, uma fina flor de farinha. Isto é, a sua vida humana é uma vida humana fina, tem a fineza, não é grosseira, não é grossa. Graças a Deus tem a fineza, né? Essa vida humana é perfeita, essa vida humana é suave, essa vida humana de Jesus, irmãos, é equilibrada. É muito difícil você encontrar um homem equilibrado, eu digo bem equilibrado, que não falte e nem tem excesso. Muitas vezes a gente tem, às vezes, excesso em algumas virtudes ou alguns defeitos e deficiência também em algumas coisas. Irmãos, mas essa vida humana de Jesus não tem falta, não tem deficiência e também não tem excesso. Graças a Deus, irmãos, essa vida humana está disponível para nós. Para essa mulher virtuosa viver, para essa igreja em Filadélfia viver, né, no meio da multidão, no meio das pessoas. Na terra somos esse sal. E esse sal, irmãos, não precisa de alegria desse mundo para... Nós não precisamos de alegria desse mundo para nos alegrar. No tempo de Noé, eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Então o homem precisa, né, de comer bem, de beber bem, de casar, dar-se em casamento para poder ter um pouco de alegria. E essa alegria se esgota tão rapidamente, não é assim? E no tempo de Ló também. Eles comiam, bebiam, não é isso? Casavam-se, davam-se em casamento, eles também, né, plantavam, eles também edificavam, né, e eles também buscavam realizações profissionais. Mas, irmãos, parece que isso é que faz o homem manter um pouco de alegria na vida do homem, não é assim? A vida do homem é ganhar uma promoção, um aumento de salário, não é isso? Uma namorada, um pouco de comida. Isso é que alegra a vida do homem, mas a vida do homem não faz sentido. Então, graças a Deus, irmãos, nós não precisamos das alegrias da terra para ser alegre. Deus é a nossa alegria. Quem tem Deus tem alegria. Vocês se lembram que em Provérbios capítulo 8, o pai e o filho viviam numa alegria só, né? O pai, né, era o prazer do filho, né? E o filho vivia feliz com o pai, era numa alegria só, porque Deus é amor e Deus é a própria alegria. Né? Por isso que na eternidade futura, irmãos, não precisará de entretenimento, da indústria do entretenimento para se alegrar, porque Deus nos satisfará em tudo. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1 fala de uma alegria indizível, cheia de glória, né? Então, graças a Deus, e também vimos que o sal representa a morte de Cristo. Então, para você ser esse sal, né, na terra, você precisa viver essa vida
né, negando a si mesmo, vivendo uma vida de cruz, em restrição como Jesus viveu. Irmãos, pode ter certeza, se você viver essa vida, né, de cruz, da morte de Cristo, negando-se a si mesmo, né, para beneficiar os outros, você vai produzir muita vida nos outros, né? De modo que Paulo fala, em mim opera a morte, mas em vós a vida. Então essa é a nossa vida, negando a nós mesmos, e nós também andamos no caminho da cruz, né? Como Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que o Senhor quer fazer, tá bom? E também seja a nossa palavra agradável, temperada com sal e sempre, né, edificando, levando vida, levando edificação para as pessoas que ouvem nossa palavra. Vamos nas suas, posso orar por você. A palavra de oração edifica, né, encoraja a pessoa, dá vida para as pessoas, e também na igreja, no relacionamento, no cuidado aos irmãos, também nós temperamos com sal, sempre vida, né, não deixar a morte entrar no nosso relacionamento, né? Bom, e aproveitar todas as oportunidades, né, para falar, posso orar por você. Aproveitar todas as oportunidades, irmãos, para libertar as pessoas do cativeiro da corrupção, né, das pessoas do jugo de Satanás, de uma vida de servidão a esse mundo. Vamos libertar as pessoas, vamos repartir nosso pão ao faminto, vamos cobrir o nu, não é isso? Vamos trazer para casa, que é a vida da igreja, os desabrigados. Tem muita gente que está sem casa, graças a Deus, a igreja é a nossa casa, a igreja é a nossa família. Aqui está, irmãos, verdadeira vida com sabor, com alegria que nós vivemos. Vamos também trazer pessoas, vamos para a rua. Se a gente não vai para a rua, quem que vai buscar, não é isso? Precisamos buscar essas pessoas na rua. Bom, então eu preciso terminar a segunda parte da mensagem anterior, que é a luz do mundo. Então vamos ler Mateus 5, de 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, o Senhor nos colocou numa amplitude do tamanho do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então não é só a luz aqui no auditório, não é só a luz no seu grupo familiar. Nós somos a luz do mundo. Nós somos responsáveis em iluminar esse mundo, iluminar as pessoas que estão à sua volta, que estão em trevas. Você já viveu em trevas? Você tem experiência de repente estar num ambiente, num breu total? Quem já viu, já experimentou assim? Um breu que você não enxerga 1 centímetro diante de você. Irmãos, eu, quando falei com os irmãos, que quando era adolescente, a gente estava né, meu pai tinha uma granja e a gente tinha que pegar um ônibus numa estrada de terra, 10 quilômetros até a cidade para estudar, e depois voltava para casa algumas vezes, né, eu voltava para casa à noite, já chegar escuro, né? E descendo do ônibus, tinha que caminhar ainda entre 2 a 3 quilômetros, a pé numa estradinha de terra, né? E às vezes não tem um lugar, não tem a luz das estrelas, era um breu total. Você já experimentou isso, não? Você vai pelo seu sentido, porque você não sabe onde exatamente você está pisando. E você pode pisar numa cobra, pode pisar em alguma coisa, e você pode trombar com alguma coisa, né? Então, assim, um breu total é horrível. Irmãos, as pessoas à sua volta estão num breu total. Você sendo a luz do mundo, você dá referência para essa pessoa. Você sendo a luz do mundo, você traz um pouco de luz para ela saber onde está situada, para onde ir. Então, irmãos, a luz é preciosa para quem está na escuridão. Então, e nós estamos no mundo de trevas. Então, nós precisamos entender o nosso papel. A igreja tem esse papel, tá? Muito bom.
a igreja como a realidade do reino dos céus, né, é a luz do mundo. Né? Em Gênesis 1:16, eu li para vocês que Deus criou o sol para governar o dia. Dá uma olhada, Gênesis 1:16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. No quarto dia, isso aconteceu no quarto dia. Mas no primeiro dia, Deus já havia feito a luz, né? Deus disse no primeiro dia, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, chamou a luz de dia e trevas de noite. E Deus fez a separação entre dia e noite, isso no primeiro dia. Mas por que os luzeiros no quarto dia? Os luzeiros já são uma luz concreta, uma luz capaz de governar. Então, Deus quer restabelecer o governo aqui na terra. Então, Deus quer usar hoje a igreja para governar essa noite das trevas. Por quê? Porque quem é o sol? Sol é Cristo. Cristo, quando chegar, quando ele voltar novamente aqui na terra, é a sua segunda vinda, ele virá como o sol da justiça, né? Malaquias 4 fala. E nós estamos vivendo hoje durante a noite. E durante a noite aguardando o aparecimento do sol. E durante a noite, quem que governa? É a lua. E quando a lua não brilhar, dependemos das estrelas. Assim como eu falei da igreja em Tiatira, vocês se lembram? Quando a igreja em Tiatira havia se corrompido ao máximo, essa lua já não brilhava. Mas graças a Deus, Deus guardou os demais de Tiatira. Esses demais de Tiatira, por exemplo, dos valdenses, lembra que eu falei dos valdenses? Eles eram as estrelas. A lua não brilhava mais, mas as estrelas estavam brilhando, que é o fio prateado, né, da graça de Deus continuando a brilhar. Então, mas graças a Deus, irmãos, hoje a lua voltou a brilhar de novo. Com a igreja em Filadélfia, a luz está brilhando de novo, né? Então, nós governamos a noite. Quando você vai para a rua com a lua cheia da luz do sol, você tem autoridade. Não é? Quando Deus se levanta, fogem, despeçam-se os seus inimigos, porque nós temos a autoridade de Deus, porque nós refletimos a luz de Cristo. Somos a lua que governa a noite, e nós temos essa autoridade. Quando vamos para as ruas, irmão, o sol é conosco, porque o sol é refletido, a luz solar é refletida através da lua. Então, graças ao Senhor, irmão, não tenha medo, nós governamos. Nessa noite das trevas, a igreja tem autoridade. Nós governamos, né? Senhor Jesus. Mas o dia chegará, né? Vamos lá, Malaquias, já falei em Malaquias 4, dá uma olhada rápida, né? Só para constar no alimento diário. Malaquias 4. Malaquias, vocês sabem, né? Que onde fica? Antes de Mateus, tá? Malaquias 4, versículos 1 e 2. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, para os perversos, eles têm que ficar assustados com a vinda do dia do Senhor. Mas para vocês, para nós, que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. O dia chegará,
E quando o dia chegar, o sol da notícia da justiça nascer, ele vai trazer salvação nas suas asas. Aí nós vamos sair e saltar como bezerros soltos na estrebaria. Graças a Deus, quando chegar o sol, aleluia, a lua que ficou todo o tempo governando para o sol, e finalmente chegou o titular, Quando chega o titular, e nós só nos resta saltar, e nos alegrar com a vinda do Senhor. Muito bem. E Lucas capítulo 1 fala, mesmo na primeira vinda de Cristo, já havia profecia de que ele era o sol, Lucas capítulo 1, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Isso já na primeira vinda de Cristo, Ele veio nascer aqui na terra, já veio como sol nascendo das alturas, mas isso só pouca gente sabia, certo? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, irmãos, a luz serve para isso. Eu vou repetir, a luz serve para alumiar os que estão mortos nas trevas. A luz serve para os que estão na sombra da morte. A luz serve para dirigir os nossos pés, nos dar direção, e pelo caminho da paz. Tá? 1 João, Senhor Jesus. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Vamos fazer o seguinte. Esse mundo jaz do maligno. Deste mundo, ele é o príncipe, ele é o rei, é ele quem manda, Isso você pode ver, por exemplo, no Evangelho de João 14, 30. Dá uma olhada rapidamente. Então, hoje, existe outro querendo governar, e nós não podemos deixar ele governar. A igreja tem que governar, tá? Então, João 14, 30. João 14, 30, que diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem um príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. A noite não tem nada a ver com o sol, tá? E de noite é que a lua governa, tá? E Efésios 2:2, dá uma olhada em Efésios 2:2, esse é o mundo das trevas. Quando eu leio todas essas coisas, é para você ter noção exata do que você vai fazer na rua, tá? No versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe. Ele é o príncipe da potestade do ar. Potestade é autoridade, O príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, então o diabo, Satanás, ele é o príncipe desse mundo, ele é o príncipe do ar, ele é a autoridade do ar, e ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós precisamos governar nessa noite, Ele é, do príncipe do império das trevas. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou da autoridade das trevas. Esse império das trevas pode ser traduzido também para autoridade das trevas. Então existe uma autoridade das trevas que é imperar na morte. Mas Deus colocou a igreja aqui como a luz do mundo.
Deus colocou a igreja aqui como a lua para governar a noite. Senhor Jesus. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, quer dizer, desse mundo trevoso, desse mundo da escuridão, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, mas, irmãos, chegou a hora de julgar esse mundo. João 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Nós como a igreja, nós iniciamos esse processo de expulsão. Tá? Versículo João 16:11. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não precisa julgar não, porque ele já está julgado, tá? Então, a lua não tem luz própria. Você sabia, não? A lua não é o sol. A lua não tem luz própria. Por que a lua, às vezes, de noite, consegue refletir tanto a luz? Né? Porque ela contempla o sol. Né? Recebe a luz do sol. Portanto, irmãos, nós não temos luz própria. A nossa luz vem do Senhor Jesus. A lua reflete a luz do sol, né? 2 Coríntios 3:18. Precisamos viver, irmãos, contemplando a glória do Senhor sempre, tá? Para ter luz. Você quer ter luz? Então contempla, né? Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, perdão. E todos nós, com o rosto desvendado, tira o véu, né? Com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, irmãos, a nossa função é ser a luz do mundo, mas não temos a luz própria. Portanto, nós precisamos contemplar a glória do Senhor, viver no Santo dos Santos a todo tempo, sem véu. Vamos tirar o nosso véu. E Romanos 13, dá uma olhada em Romanos 13. Versículo 11. Digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem conhece o tempo? Graças a Deus, pela palavra profética, nós estamos conhecendo o tempo. O dia se aproxima, irmãos, o dia se aproxima. Já é hora de vos despertar do sono. Não durma mais. A aurora está chegando, não é isso? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. Irmãos, quanto mais alta é a noite, mais perto está do dia. É ou não é? Às vezes você fica um pouco desesperado. Puxa vida, as coisas estão acontecendo, a situação está cada vez mais ruim, pior, né, cada vez mais trevosa. Então, irmãos, quanto mais trevosa é a noite, é porque o dia está perto. Então, irmãos, nós temos que ver isso. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Irmão, de um lado ele fala das coisas horríveis, orgias, bebedices, né? Eu acho que a grande maioria de nós já se livrou disso, né? Ou você ainda vive em meio a orgias e bebedices? Acho que não, né? E também não em impudicícias, aquela coisa da imoralidade, praticar fornicação e também, né, de dissoluções, andar bêbado, andar, né? Eu creio que isso também, a grande parte aqui, eu acho que não tem mais esse problema. Mas ele coloca, essa Bíblia, né, Paulo coloca no mesmo nível, né, contendas e ciúmes. Contendas e ciúmes. Então, às vezes, pode surgir contendas entre nós, pode haver ciúmes entre nós. Irmãos, nessa igreja que quer ser a luz do mundo, irmãos, nós não podemos deixar contendas, disputa pela posição, ciúmes dos outros que estão sendo mais usados pelo Senhor, da posição que você não tem, do cargo que você não tem. Irmãos, isso é coisa da noite. Nós não somos da noite, tá? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ó Senhor Jesus. Efésios 5, dá uma olhada, Efésios 5. Versículo 11. Efésios 5, versículo 11. Como diz? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, as obras das trevas são infrutíferas. Irmãos, Deus deseja que a igreja produza fruto para Ele, né? Se a gente vive em trevas, por mais que viva uma vida religiosa, você é um religioso, né? Tem uma aparência de ser um bom cristão, mas se você vive nas trevas, você é infrutífero. Você não produz fruto, você não é produtivo. Deus quer uma igreja produtiva, tá? Não, né? Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. Portanto, irmãos, não vamos deixar, né, ser vencido, né, pelas coisas das trevas. Principalmente nós que somos a luz do mundo, né? Às vezes a gente tem alguns vícios, a gente tem alguma coisa que a gente faz em um culto que ninguém sabe. Irmãos, essas coisas vão nos debilitando, essas coisas vão apagando a nossa luz. Melhor, se a gente tem alguma coisa em um culto que você tem vergonha de ser exposto, melhor deixar, não é isso? Vamos deixar, não vamos deixar que essas coisas venham nos tirando a luz, certo? Onde está? Versículo 13 agora. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos viver na luz, não é isso? Em 1 João 1, quando ali fala Deus é luz, não é isso? E Deus é luz e não há nele treva nenhuma, tá? Isso, né? 1 João, capítulo 1, versículo 5. Da mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, irmãos, vamos como igreja, como a lua, vamos contemplar Deus, né, a luz. E quem contempla a luz não tem treva nenhuma. Portanto, irmãos, não vamos deixar
né? Não vamos deixar essas coisas em oculto nos corroer, nos tirar força, nos tirar luz, não é isso? Cada vez mais vamos pedir a graça do Senhor para nos libertar dessas coisas que em oculto nós ainda fazemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, como diz? 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor já vem como ladrão da noite. Irmãos, o que quer dizer isso? Que nós que somos do dia, nós que contemplamos a luz do sol, nós sabemos onde está a localização do sol. E pela localização do sol, irmãos, nós sabemos que o dia está chegando. Irmão André nos encorajou muito nessa última conferência, a semana da conferência, para nós aguardarmos a vinda do Senhor, a vinda secreta do Senhor. Porque a vinda pública do Senhor você não precisa aguardar, não é isso? Então você vai ser apanhado já de surpresa. Mas assim, o que precisamos, a igreja precisa aguardar é a vinda do Senhor, que vem como ladrão da noite, né? E como diz aqui, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto para quem está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Irmão, se você esperar, um dia vai pegar você de surpresa e você não escapará, tá? Embora você vai participar da Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, você não irá para a perdição eterna. Quem creu no Senhor, quem é nascido de Deus, irmão, não irá para a perdição eterna, mas você passará por uma punição dispensacional durante 1000 anos. Por isso, irmãos, é melhor hoje, né, a gente, né, viver como pessoa que vive de dia. Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quanto mais a gente vai se libertando das nossas obras das trevas, irmãos, mais nós vamos estar vivendo no dia, tá? E mais chance nós temos de ser arrebatados. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós vivemos na noite, mas não somos da noite. Nós somos de dia, nós somos filhos da luz. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, quem vive de dia, quem vive na luz, é sóbrio e é vigilante. E a sobriedade e vigilância, nós já falamos em Lucas 12, são condições, irmãos, para nós mudarmos de estado. Mesmo que nós não tenhamos atingido o estágio de maturidade, mas essa mudança de estado, de sobriedade e vigilância, vai garantir de sermos vencedores. Tá? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos aqui é quer estar vivo. Quer durmamos aqui é quer já ter morrido quando o Senhor voltar. Então, seja em qualquer uma das situações, vamos aprender a viver em união com o nosso Senhor, né? Então, ninguém, né, coloca, Mateus 5, né, versículo 15, fala, ninguém coloca a candeia debaixo do alqueire, mas no candelabro, no velador. Esse
de colocar debaixo do alqueire, porque alqueire era um instrumento para medir grãos, quantidade de grãos, um alqueire. Por isso que nós aqui no Brasil, né, nós muitas vezes falamos da medida de terra em alqueire. Mas não é que o alqueire é medida de terra, é a quantidade necessária da área de terra para produzir um alqueire. Vocês entenderam? No alqueire paulista, se não me engano, é 24.400, é isso? 400, tá certo ou não? 24.200. 24.200 metros quadrados, né? É um alqueire. E um alqueire mineiro é o dobro, é isso? É o dobro, certo? Então, irmãos, por quê? Quando é dobro, significa que a terra é mais fraca. Vocês entenderam? É a quantidade, né, do alqueire paulista produz o mesmo alqueire de alimento do de Minas, que precisa de dobro de terra para produzir o mesmo alqueire de alimento. Vocês entenderam? Então quer dizer o quê? Quer dizer que você não pode colocar a tua luz debaixo da sua preocupação pelo sustento. Você não pode ficar o dia todo viver ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, né, pelo que vai vestir, pelo dia de amanhã, acumular tesouros para dar garantia, né, para dar segurança financeira para os seus filhos, para os seus netos. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar, porque nós não somos dessa terra. Nós somos um povo celestial. Se nós fazemos a vontade do Pai Celestial, Ele não irá nos sustentar aqui na terra? Né? Então, irmãos, não deixe que a preocupação pelo que haver de comer, beber, das contas a pagar, apague a sua luz. Mesmo você tendo suas ocupações, você tem o seu trabalho, o seu emprego, precisa honrar, claro, né, com diligência o seu trabalho. Mas, irmãos, tendo uma hora de folga, faça a comportagem por hora. Né? Tendo uma oportunidade, prega o Evangelho. Ore com as pessoas. Sabe? Sirva na igreja. Então, viva para Deus. É disso que Deus precisa, tá bom? E assim brilhe a vossa luz, versículo 16, e assim brilhe a vossa luz, Mateus 5, tá? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós não somos apenas bons no blá blá blá, bons pregadores. Quando você vai para a rua, a pessoa discute com você alguma coisa da Bíblia, você fala de Gênesis, Apocalipse, você sabe falar de tudo, você argumenta, você ganha na discussão, só que você perde as pessoas. Então, assim, o que Deus quer é você viver isso. Você viver o que você prega. Você ter bom testemunho. Você, no seu viver, ter boas obras, que as pessoas glorifiquem a Deus. Aqui não fala, né, você tem uma boa eloquência, você tem uma boa pregação e as pessoas então glorificam ao Pai. Não, é suas boas obras, é a sua vida, o seu viver. Então a luz é vista pelas pessoas nas nossas boas obras, na nossa conduta e no nosso procedimento. Outra coisa, quando nós saímos às ruas para orar pelas pessoas, né, nós precisamos aprender como Jesus, ter compaixão pelas almas aflitas, para que a nossa luz brilhe e salvar as pessoas, tá? Então, isso eu não vou repetir, já li na última mensagem, né? Isaías 58, versículo de 6 a 10, né? E assim, então, né, a nossa luz vai passar a brilhar, né? E a nossa cura também vai brotar, né? Fazendo isso. Não somente nós temos boas pregações, porém vivemos aquilo que pregamos. Os vencedores
vencem pela palavra do testemunho que deram. Isso está em Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram. Fazeis bem em atendê-la. Irmãos, quando Deus fala, quando Deus fala através do seu profeta, né, faz bem a gente atender, né, como os tessalonicenses, eles acolhiam a palavra como palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus. E quem acolhe essa palavra, né, essa palavra produz fruto, essa palavra se torna eficaz, né, naqueles que creem. Então nós somos crer, acolher e crer e praticar, né? Então a palavra profética, fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar escuro, tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Hoje, irmãos, como igreja, como vou contemplar o Senhor? Irmãos, através do seu falar, através da sua palavra. E o Senhor tem nos falado, irmãos, tem destrancados os tesouros da palavra profética para a igreja em Filadélfia. Irmão, nós somos bem-aventurados. Não estamos no escuro, e se nós não estamos no escuro, irmãos, por consequência, a nossa família não está no escuro, a igreja não está no escuro, e as pessoas que nós oramos na rua, para quem oramos nas ruas, também não vão estar na escuridão. Porque essa palavra brilha e nos dá direção pela misericórdia do Senhor. Muito bem. Aí, finalmente cheguei a esta mensagem de hoje, tá? Mas eu tenho um consenso que eu não vou terminar, tá? Mateus 5. Mateus 5. Qual é a porção que eu quero abordar? É a partir do versículo 17 até o 48. 17 começa a falar assim: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí no versículo 21 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, tal. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: essa porção, né, que faz parte desta mensagem, é para dizer, irmãos, que Deus, Ele deu
a lei dos mandamentos para o seu povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento. Tá? E a lei, né, do Antigo Testamento que Deus deu para Moisés, ela revela o próprio Deus. Revela quem Deus é, né, a natureza de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, não é isso? A essência de Deus, mas é por meio de mandamentos. Mas nós sabemos que o homem nenhum consegue guardar toda a lei. Não há um homem que consiga guardar toda a lei, né? E os escribas e fariseus, eles, né, eles se acham que são capazes de guardar a lei. Então eles, né, eles dizem que aquele que conseguir guardar com exatidão toda a lei, né, esse alguém, né, será grande, né, esse alguém será rico. Irmãos, na verdade ninguém consegue guardar a lei. Eu vou dizer uma coisa para você, o único homem que conseguiu guardar toda a lei foi Jesus. Ninguém mais consegue cumprir toda a lei. Mas, o que Jesus quer colocar aqui para nós, do reino dos céus, não só essa lei que o homem nenhum consegue guardar, consegue cumprir, ele quer nos dar ele quer, vamos dizer assim, incrementar essa lei. Ele quer colocar mais exigências ainda a essa lei que é já difícil para o homem cumprir. Vocês entenderam? Ouviste do que foi dito aos antigos, isso é a lei. Eu, porém, vos digo, Jesus acrescentou em muito a exigência. Não matarás, mas eu, porém, vos digo, você não deve odiar. Não precisa levantar a mão. Quem aqui já matou? Eu quero acreditar que ninguém, certo? Tá? Espero que não tenha ninguém, tá? Mas quem nunca odiou? Então, não matarás, ainda é fácil de cumprir, não é isso? Mas não odiar, pegou todos nós. Então, claro que não matarás é fácil guardar, mas tem outras leis que é difícil guardar. Então, Jesus, como rei do reino dos céus, ele veio não só para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Não só ele cumpriu a lei como homem, ele agora, como rei do reino dos céus, ele quer elevar a lei, colocar uma nova lei. Essa nova lei, irmãos, aumentou em muitíssimo as exigências. Então, se já era difícil o homem guardar a lei, como vai guardar essa nova lei? Irmãos, é por onde eu queria entrar para vocês. Né? Por isso, irmãos, nós precisamos mudar de plano. Precisamos sair do plano terreno, do plano da esfera, né, do homem mental, da mente natural e lógica, irmãos, e na tentativa de nós guardarmos a lei, e nós precisamos ir para outro plano, para o plano celestial, plano espiritual, um plano muito mais elevado. Vocês entenderam? Então, é isso que eu quero falar. Eu creio que só vou conseguir falar um pouco sobre Ezequiel. Por isso que eu pus como título, um coração novo, um espírito novo e uma nova constituição. Para eu poder cumprir a nova lei do reino dos céus, eu preciso de um coração novo, preciso de um espírito novo, né? E uma nova constituição. Então vamos lá para Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19 fala assim: dar-lhes-ei um coração novo, espírito novo, porei dentro deles,
tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, né? E guardem os meus juízos e os executem. Precisa executar, né? E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, Deus, né? Deus quer nos dar esse coração novo, esse espírito novo. Bom, este capítulo e os capítulos adjacentes tratam do julgamento de Deus sobre Israel. Israel, por não guardar a lei, não cumprir os estatutos que Deus deixou para Israel, e foram após outros deuses, Deus então os abandonou. Eles, primeira maldição, eles perderam a boa terra. E eles perderam a glória do Senhor. A glória do Senhor deixou o templo. E eles perderam Jerusalém, que era o lugar de habitação de Deus, que representa a igreja como reino de Deus. Então, vamos dar uma olhada em Ezequiel capítulo 14. Dá uma olhada. Ezequiel 14. Versículo 13 diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, lembre-se, eu estou falando da terra, tá? Terra aqui significa Israel, né? Quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Irmãos, a terra é para produzir pão, para produzir alimento, para nos sustentar, certo? A terra é para nos dar alimento, né? Para que possamos viver nessa terra para a vontade de Deus. Mas por causa dos homens, né, do reino de Israel irem, né, contra Deus, eles viveram uma vida totalmente fora, né, da palavra de Deus, e Deus então os entregou a essa situação triste, lamentável. Capítulo 7 de Ezequiel. Capítulo 7. 7, versículos 2 e 3. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Eu faço questão de enfatizar terra, porque eles perderam a terra. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 21. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa, e aos diversos da terra, por despojo, eles o profanarão. Aqui refere-se a Jerusalém, refere-se a Israel e principalmente refere-se ao reino de Judá, que foi levado em cativeiro para Babilônia, tá? Isso está em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, dá uma olhada. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 9 e 10. 36, 9, tinha Joaquim 15 anos, Joaquim era exatamente o Jeconias, né, que em Jeremias 22 fala que nenhum dos filhos de Jeconias assentará no trono de Davi. Tá? Então tinha Joaquim, 18 anos,
quando começou a reinar, reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Versículo 17. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Versículo 20. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Irmãos, Deus passou maus bocados com o seu povo aqui na terra, o povo de Israel, rebelde. Irmãos, também Deus passou maus bocados com a igreja. Nesses 20 séculos da história da igreja, a gente vinha estudando, no isso nós ainda vamos retomar, vinha estudando a história da igreja. Irmãos, a igreja foi se afundando até um ponto de uma degradação terrível. Irmãos, mas Deus não vai deixar a coisa ficar desse jeito, não. Ele vai, irmão, a prova disso, desculpe me falar, o Senhor restaurou muita coisa entre nós, Então, irmãos, a única, eu falei da perda da boa terra, mas também a glória de Deus deixou o tempo. Dá uma olhada em Ezequiel 9, a situação realmente era lamentável. Não só perderam a terra, perderam a glória do Senhor, que é a presença do Senhor. Ezequiel 9, 3. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Capítulo 11, versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Então a glória se foi do templo, E terceira coisa, a perda do lugar de habitação de Deus, que representa a igreja como o reino de Deus, e Efésios 2:20, dá uma olhada, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário, esse santuário que é templo, para o templo dedicado ao Senhor. Quer dizer, Deus então quer restaurar esse templo, e que se perdeu lá no Antigo Testamento. E Romanos 14:17, o reino de Deus, não é isso, Romanos 14:17, você sabe até de qual, não sabe? 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Para a gente se alegrar na igreja não precisa de comida e bebida. Não é reino e bebida, mas é
justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse é o reino de Deus, tá? Então, a única maneira, irmãos, de Deus fazer o seu povo na terra, restaurar a boa terra, edificar a igreja e encher a casa de Deus da sua glória, da sua presença, é dar a seu povo um novo coração. Então, a única esperança que Deus tem realmente a restabelecer, né, tudo isso, só que ao nível celestial, é nos dando um novo coração, tá? Então o Senhor, e também por um novo espírito, né, dentro deles, tirar da sua carne o coração de pedra e lhes dar um coração de carne. Somente assim eles andarão Deus disse, nos meus estatutos, e guardarão os meus juízos e os executem. Irmãos, a importância é executar, isto é, pôr em ação a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, é uma ordem. E essa ordem é para ser executada. Muitos até hoje ainda entendem que a Bíblia, a palavra de Deus, é para adquirir muito conhecimento, para a gente saber falar, saber pregar. Irmãos, não, a palavra é para ser executada. Então, irmãos, vamos tirar essa mania que nós tínhamos no passado, é só ouvir, não pôr em ação. Precisamos começar a pôr em ação, né? Executar. E aí sim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, tá? Ó Senhor Jesus. Vamos para Ezequiel 18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ezequiel 18, aqui Deus menciona um provérbio que era corrente na época em Israel. O que eles falavam? Versículo 2, Ezequiel 18, 2. Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então, esse provérbio era muito comum naquela época em Israel se dizer isso, né? Como se Deus fosse injusto. Os pais comeram uvas verdes e os filhos é que embotaram os seus dentes, tá? Mas dá uma olhada no versículo 25. Usando este provérbio, então eles diziam o quê? No versículo 25. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Vocês entenderam? O caminho do Senhor não é direito. Por que os pais comeram uvas verdes e os filhos é que embotaram os seus dentes? Então Deus não é, né, o caminho do Senhor não é justo, não é direito. E ouvi agora ao caso de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Quer dizer, vocês inverteram, é? Os vossos caminhos é que são direitos, os meus caminhos tortuosos? Acho que vocês, né? Desviando-se do justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morte, né, morrerá por causa dela, da iniquidade que cometeu, morrerá, né? Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, praticando o que é reto e justo, conservará, né, ele a sua alma em vida, né? Pois, né, se considera e se converte
de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. Tá? Então, no entanto, vocês, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo, um espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e viverá, e vivei. Parece difícil para um homem guardar a lei, para um homem caído, um homem que caiu. O pecado entrou no homem, a morte passou para todos os homens e todos pecaram. É difícil para o homem cumprir a lei. Então, para se justificar, o homem então fala que Deus não é justo. Deus não é direito, o caminho de Deus não é direito. Vocês entenderam esse provérbio aqui? Então Deus já profetizou naquele tempo dizendo, mas eu vou fazer esse homem ainda cumprir a minha palavra, minhas leis, mas até minhas leis superiores. A nova lei do reino dos céus, eu vou fazer esse homem, o meu povo, cumprir. É por meio de dar um novo coração e novo espírito. Vocês entenderam ou não? Então eu estou esboçando o ambiente para vocês entenderem esses versículos, tá? Deus então, no capítulo 36 de Ezequiel, Deus então promete restaurar o seu povo Israel, e a realidade dessa restauração está na igreja. Ezequiel 36. Senhor Jesus. Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós esse coração de pedra, duro, endurecido, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Eu farei que vocês andem. Vocês não têm capacidade, mas eu vou fazer vocês andarem nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra, né? A terra que eles perderam, na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, aqui fala, né? Deus então, Deus quer nos dar um coração novo e um espírito novo. Coração, irmãos, é para amar Deus. O espírito novo para contatar Deus. Então, com a queda, o espírito foi amortecido. Efésios capítulo 2, versículo 1. Né? Estando vós
mortos em vossos delitos e em pecado. Mortos aqui não é mortos fisicamente, mortos no espírito. O espírito morreu, o espírito amorteceu. Então, o espírito amorteceu, perdeu a capacidade de contactar Deus e receber Deus. E o nosso coração ficou endurecido. Dá uma olhada em Efésios 4:18. Vocês aguentam mais um pouquinho, não? Para eu terminar aqui, né? Efésios 4:18. Perdão. 3:18, perdão. Não, 4:18, tá certo. 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Irmãos, quando nós nos perdemos, o homem caiu. Irmãos, o homem caiu, perdeu a luz, né? O entendimento, né? Ficou totalmente alheio à vida de Deus, por causa do quê? Por causa da ignorância que nós vivíamos e pela dureza do nosso coração. Por isso que o Senhor precisa tirar esse coração de pedra, esse coração duro, né? Deixar o Senhor tirar de nós. A obra de Deus, irmãos, é feita a partir do nosso amor pelo Senhor. A comportagem dinâmica não é pelo interesse financeiro. Vocês fazem comportagem é por amor ao Senhor. E se você ama ao Senhor, você ama o que o Senhor ama. João capítulo 21, quando Jesus falou para Pedro, o que ele falou? Dá uma olhada, João capítulo 21. Aguenta mais um pouco, né? Vamos lá. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus primeiro assou pão, assou peixe, né? Eles estavam morrendo de fome, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, certo? Então o Senhor primeiro se preocupou com a necessidade física deles. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: bom, agora que seu corpo está satisfeito, né? Agora vamos para o que interessa. Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Primeiro, irmãos, é o amor pelo Senhor. Por isso que nos 10 mandamentos, nos primeiros 5, irmãos, é amor ao Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a sua alma e toda a tua força. Irmão, amar o Senhor é o princípio de toda a bênção. Amar o Senhor e servir ao Senhor com esse amor. Então, amas-me mais do que esses outros. Por isso, vocês, comportores, vocês precisam, primeira coisa, é amar o Senhor. Amar o Senhor. Eu vou ir para as ruas porque eu amo o Senhor. Se você ama o Senhor vai falar por você assim. Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo, né? Tu sabe que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, você ama aqueles que eu me preocupo. Eu quero que você vá às ruas, resgatar as pessoas, e depois de resgatar as pessoas, coloca na rede de cuidados, para cuidar, apacenta, alimenta, né, esses meus cordeiros. Aí tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Essas ovelhas já são mais crescidinhos do que cordeiros, né? Então, primeiro, trazer as pessoas para cuidar na igreja. Segundo, vamos pastorear, né, na rede de cuidado, né, os que o Senhor já nos deu. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta
as minhas ovelhas. Irmãos, por isso que o coração é para amar. Deus quer nos dar um novo coração. Esse novo coração é para amá-lo. E 1 Timóteo 1,5 é um versículo muito usado por mim, né? 1 Timóteo 1,5, como diz: tudo que fazemos, né, na obra do Senhor, na igreja, irmão, tem que visar ao amor. Tudo é por amor ao Senhor e, consequentemente, amor ao próximo. Primeiros 5 mandamentos é amor ao Senhor. Os outros 5 mandamentos é amor ao próximo. Se nós amamos ao Senhor, nós amamos ao próximo, né? Então, né, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Mas esse amor procede de um coração puro. Então precisa-se de um coração puro para ter esse amor puro. Um coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento. Eu não vou explicar muito aqui, já expliquei muito sobre isso, né? Então, por isso, se o Senhor tirar de nós o coração de pedra, insensível, às vezes com coração de pedra você ouve essas mensagens, essa palavra profética que são tão maravilhosas, mas você está endurecido, seu coração de pedra, não entra nada, não é isso? Você não recebe nada. Então o Senhor precisa trocar esse coração para amar o Senhor, não é isso? E colocar um coração de carne, como está em 2 Coríntios 3:3. Dá uma olhada. 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Deus quer inscrever, né, pelo Espírito de Deus em tábuas de carne, tá, em nossos corações. Então, irmãos, essa lei a velha lei se tornou a nova lei. Essa nova lei aumentou em muito as exigências. Mas, irmãos, Deus também trocou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nós conseguimos amar o Senhor, não é isso? Ó Senhor Jesus, ao passo em que o nosso espírito, o novo espírito, o espírito é usado para contactar Deus e receber Deus, não é? Então, nós perdemos, né? O homem pecador perdeu a capacidade de ter contato com Deus, perdeu a capacidade de receber Deus. Mas graças a Deus, irmãos, quando nós vamos à rua, pregamos o evangelho às pessoas, né? Nós reconectamos essas pessoas, restauramos a função do Espírito das pessoas, né? E isso eu gostaria de ler com vocês Isaías 57. Isaías 57. Lembra que quando eu falei para vocês que nós somos como os 4 seres viventes, como aquele metal brilhante, ou elétron, né? Nós nos carregamos de energia de Deus, energia elétrica de Deus, e quando vamos para a rua, nós vamos carregados dessa energia elétrica, e nós zigue-zagueamos, procurando os corações que estão preparados por Deus para descarga, para nós descarregarmos essa energia. Então, capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, sublime, graças a Deus, irmãos, o povo do reino dos céus, irmãos, é o povo do alto, que nasceu do alto, e esse alto é onde Deus habita, e o próprio Deus é o alto. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, é nessa hora que Deus nos dá um coração novo, é nessa hora que Deus nos dá um espírito novo. Por isso nós precisamos ir para as ruas. Posso orar por você? Quem sabe que quando você pode até ter feito uma consulta com um médico, esse médico é respeitadíssimo, não é isso? Você respeita muito, esse médico vai te salvar a tua vida física, vai te ajudar, não sei o que, respeita muito, mas depois que termina a consulta, você experimenta falar assim, eu posso orar por você? Aquele homem, né, é uma celebridade, de repente cai em prantos. E eu preciso de uma oração, sim. Por quê? Porque você encontrou um espírito abatido e contrito. A descarga elétrica está pronta agora para descarregar. Então, irmãos, não olhe para a fachada das pessoas. Às vezes você fala, essa pessoa não precisa. Essa pessoa está tão bem vestida, essa pessoa é tão rica, essa pessoa é tão culta, essa pessoa não precisa de Deus. É engano, é engano. Às vezes tem um espírito contrito dentro, né? Tem um coração, né, abatido lá dentro, e você só precisa deixar escapar uma frase, posso orar por você? E não deixe, nunca deixe de perguntar à pessoa, sabe, nós temos uma rede de cuidados, você quer ser cuidado? E traz para a igreja. A igreja pode pastorear, apacentar, né, essas pessoas. Tá? Irmãos, é disso que o Senhor precisa. E agora, irmãos, com esse novo espírito, com o novo coração, nós ganhamos a natureza de Deus. 2 Pedro 1,4, já estou terminando, tá? 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vocês perceberam que nós fomos para outro nível. Aqui, no plano terreno, por mais que você seja religioso, você pratica tantas coisas da religião, mas você não está livre das paixões do mundo. Mas se Deus transportar você para outro nível, você será coparticipante da natureza divina. Por isso, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, com esse coração novo, esse espírito novo, nós somos capacitados a guardar a nova lei. A lei interior, a lei superior pela vida de Deus. Certo ou não? Ó Senhor Jesus. Vou terminar com o versículo de Salmo 51. Versículo 10. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Um coração puro. Um espírito inabalável. Vou ler de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E assim nós somos capacitados a guardar a nova lei do reino dos céus. Irmãos, e vamos executar a vontade do Senhor aqui na terra, porque não é coisa humana, é coisa sobre-humana, é coisa da nova criação, é coisa do reino dos céus. E nós hoje, irmãos, ganhamos um coração novo
para amar Deus acima de tudo, amar as pessoas acima de tudo. Nós ganhamos o Espírito novo para fazer contato com Deus e viver em comunhão com Deus, receber a sua palavra para executá-la. E nós vamos, irmãos, trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. O governo do Rei do Reino dos Céus será restaurado aqui na terra por meio da sua igreja. Jesus é o Senhor. Amém.